Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona de entrada de hoje, considerai, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis para sempre o vosso povo. Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Hoje, o segundo dia que nós escutamos o profeta Ezequiel, e é a narração da sua vocação. Assim fala o Senhor: quanto a ti, filho do homem, então o profeta é chamado assim, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Então, não seja rebelde como o povo de Israel, o povo que abandonou o Senhor. Abre a boca e come o que eu vou te dar. Eu olhei e vi uma mão estendida e tinha um livro enrolado. Nele tinha escrito cantos fúnebres, lamentações e ais. E o Senhor disse: filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Ora, nenhum profeta tem uma vocação assim. Ou seja, a palavra de Deus se torna como parte da sua vida, do seu corpo. É a vida que está no profeta. Nós ouvimos narrações de vocações diversas, mas é a primeira vez que um profeta é chamado para uma vocação, que é aquela profética de anunciar a palavra de Deus, e o Senhor vai dizer para ele: coma essa palavra para depois ir anunciar ao povo de Israel. Eu abri a boca e ele me fez comer o rolo. Depois disse: filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu o comi e era doce como mel. Filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Assim começa a vocação deste profeta. Mas é interessante essa expressão, que o rolo era doce como mel. Mas depois esse profeta vai dizer outra coisa, mais na frente, que se tornou amargo como um fel. Então, a palavra de Deus, ela deve ter na nossa vida essas duas dimensões. Ela deve ter a doçura que me atraia, que eu me sinta seduzido, desejoso de comer. Assim, a imagem da vaca que rumina, que come, e depois devolve na boca, mastiga de novo, engole e depois devolve na boca. Então, o ruminar da vaca é uma imagem do que deve ser para nós a palavra de Deus. Essa palavra deve ser mastigada, ruminada. A cada vez que nós a escutamos, mesmo que seja o mesmo texto de novo, é sempre um modo de nós irmos trabalhando o nosso coração, irmos nos convertendo, descobrir sempre coisas novas. Então deve ter essa doçura. Mas a palavra de Deus não pode ser só mel. Deve chegar o momento que uma palavra de Deus deve fazer uma transformação na minha vida, que eu tenha que romper com todas as comodidades, com o pecado, com aquilo que não vai, com aquilo que eu gosto, mas que não me conduz a Deus. Então que essa dimensão do fel, do pesar da palavra de Deus, deve ser sentido na nossa história. Nenhuma relação, nem mesmo aquela com o Senhor, pode ser somente mel, nem somente fel. As relações devem produzir em nós uma transformação, e isso passa pela dimensão de se tornar mel e se tornar fel. Hoje no Salmo 118, já que o profeta comeu o rolo da palavra, então o Salmo 118 é um salmo que fala da importância da palavra de Deus para um jovem. Seguindo vossa lei, me rejubilo. Então, de diversos modos vai ser chamada aqui a palavra de Deus. Me alegria a vossa aliança. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Pensa um jovem que reza assim, que diz assim: quantas vezes na vida nós buscamos ouro, prata, buscamos a riqueza, buscamos a comodidade. Como é doce ao paladar vossa palavra. Eis a expressão do profeta Ezequiel também. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Vossa palavra é minha herança para sempre. Abra a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos.
Esse desejo da palavra de Deus deve estar no nosso coração. A fé que nós desejamos, que devemos ter para acolher o Filho de Deus quando ele voltar, ela é alimentada também e, sobretudo, da palavra de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, além disso, deve ter nessa palavra a sua fonte. Na aclamação ao Evangelho de hoje, tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de coração humilde e manso. Naquele tempo, um discípulo pergunta a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Pergunta desse tipo era comum os discípulos fazerem aos mestres, aos rabinos de Israel, para ter uma formação. Quem é o maior? Ou seja, no reino dos céus, quem é a pessoa mais importante? É essa a pergunta fundamental que se está fazendo. Então, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, duas dimensões que o Senhor apresenta: a conversão e o tornar-se como criança. O que é tornar-se como criança? A criança tem uma relação de gratuidade e dependência para com as pessoas. Ela precisa de um adulto para sobreviver. Então, esse fazer-se como criança é entrar em uma relação de dependência e gratidão para com Deus. Que nós não podemos pretender de Deus que Ele nos faça alguma coisa como se direito nós tivéssemos, mas devemos ter uma relação gratuita, uma relação de quem se abandona nas mãos do Senhor, confiante, como uma criança nos braços dos seus pais. Essa comparação no tempo de Jesus é curioso que ele a faça. Por quê? Criança no tempo de Jesus não era considerada pessoa, somente quando se tornava adulto que ela era pessoa. E Jesus então tem uma relação toda cheia de carinho, de atenção para com as crianças. Então Jesus mais uma vez mostra que é à frente do seu tempo. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então Jesus responde a pergunta: o maior no reino dos céus é a criança, aquele que é pequeno, aquele que não tinha nenhum valor, nenhuma autoridade. Esse é o maior. E quem recebe em meu nome uma criança como essa, é a mim que recebe. Não desprezei nenhum desses pequeninos, pois os anjos delas estão diante de Deus. E Jesus continua, e em Mateus nós não temos a narração daquela parábola que está no capítulo 15 de Lucas, do pastor e das 100 ovelhas. Mas Jesus alude a essa ideia e vai dizer assim: se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Então, Jesus fala do trabalho do pastor. Mas sabe, meus caros, que essa imagem que Jesus fala ilustra bem a ação de Deus. Mas um pastor, de fato, ele não fazia assim. Se ele estava sozinho com o rebanho, ele perde uma ovelha, ele vai procurar, mas não deixando as 99. Então, Jesus fala de um Deus que é pastor, muito mais pastor do que os pastores do tempo de Jesus, do que aqueles que cuidavam das ovelhas. Então, Jesus continua e diz assim: em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Vejam bem, o Senhor fala de uma ovelha perdida e não diz o porquê ela se perdeu. Pode ser que essa ovelha se desviou do caminho, pode ser que o pastor se descuidou dela, pode ser que ela ficou enganchada em alguma coisa. Então não existe um juízo sobre o porquê, mas fala que é uma ovelha perdida. Então estejamos atentos, meus caros, porque muitas vezes nós, com muita facilidade, diante de um irmão que tem uma vida de pecado, de uma vida que é distante de Deus, nós facilmente buscamos dizer o motivo. E o Senhor não coloca isso. Ele coloca a única coisa dessa ovelha que se diz que é uma ovelha perdida. E vai ser procurada pelo pastor, que vai se alegrar quando a encontrar. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Dá-nos o coração de filhos, um coração que tem consciência de que, se perdidos, o Senhor vai ao nosso encontro. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.